filhos rebeldes, pais, e aí nós temos uma reticência. Por que essa reticência? Tem mais a ver com os pais do que os filhos. Então, a rebeldia que o seu filho aparenta ter tem mais relação de como você se comunica com ele. A neurociência diz que o nosso cérebro não consegue processar aquilo que nós não conhecemos. E nós nascemos com ou sem medo. Uma criança recém-nascida, meses depois ela começa a engatinhar. Se ela está engatinhando em direção ao animal, um cachorro, por exemplo, uma cobra, será que ela tem, responde para mim, será que ela tem, responde nos comentários, será que ela tem habilidade para olhar para aquele animal, uma cobra, um cachorro, o que for, e perceber que é uma situação de perigo? Ela tem seus 10 meses, mais ou menos, 11, está engatinhando. Qual é a resposta? Ela tem medo de cachorro, sim ou não? Escreve nos comentários. Tem medo de cachorro? Não, não tem medo. Ou seja, ela tem medo, ela consegue identificar que aquela é uma situação perigosa. Não, ela não tem medo, ela não consegue explicar uma situação perigosa. Ela não consegue perceber. A resposta é clara. Você que é pai e mãe, você sabe que aquela criança ela é inocente naquele sentido de perceber se aquele animal é perigoso ou não, e ela não consegue perceber que aquela situação é de perigo e ela vai adiante no projeto dela de continuar engatinhando em direção ao animal. Significa que ela não nasceu com medo. Mas por que que hoje, depois de anos, você que foi aquela criança, um adulto, tem alguns medos? O medo foi transferido pelas experiências que outras pessoas antes de nós vivemos. Deixa eu explicar para você aqui rapidamente, porque nós estamos falando sobre filhos rebeldes, pais, e eu quero falar sobre os pais, para que você entenda por que que você acha que o seu filho é rebelde e o que fazer para ele deixar de ser rebelde. O perigo, ele existe sim, e ele é real. A gente vai escrever aqui, ó, que o perigo ele é real. Porém, o medo é fruto da sua imaginação. Diante do perigo, papai e mamãe tentou explicar. Vamos escrever assim, ó, explicar. Tentou explicar o quê? Opa! Contando uma mentira. Como assim? Deixa eu te perguntar e você responde nos comentários. O homem do saco que pega crianças para fazer sabão. Eu não sei na sua região, na sua cidade. Eu nasci no interior e fui criado no interior até os 20 anos de vida. Eu morei numa cidade do interior. E lá eu ouvia, sim, o homem do saco que pega crianças para fazer sabão. Eu não sei que história você ouvia, mas você deveria ouvir algo semelhante ou ouviu algo parecido com isso. O homem do saco para fazer sabão, ele existe? Sim ou não? Escreve nos comentários se ele existe. Coloca, o homem do saco existe, o homem do saco não existe. Todas as vezes que você comenta junto comigo, independente se é uma aula ao vivo ou é uma aula reprisada, gravada, o seu cérebro se conecta com o conteúdo e manda um comando de que aquele conteúdo agora é importante, porque você se conectou com ele. A sua capacidade de absorção, compreensão e entendimento aumenta e fica muito mais fácil de você aplicar os conceitos na vida real na forma de ação e obter os resultados que são consequências dessa ação. O homem do saco, que pega crianças para fazer sabão, ele existe sim ou não? Sim, ele existe. Só que ele é o perigo. Olha lá em cima no desenho, ele representa aquilo que é real. E esse perigo, que é real, é o pedófilo. Só que mamãe pegou a história do homem do saco e contou de forma mentirosa. Você ficou com medo. Tem que botar no tablet aqui isso. O medo, ele tem por objetivo paralisar suas ações. O homem do saco não existe, mas o pedófilo existe. E contar o homem do saco foi uma estratégia de alguém que estava te educando, fazer você entender que o mundo é perigoso. O perigo é real, o medo é fruto da sua imaginação. Olha de novo para aquilo que você acabou de escrever aí. O medo foi gerado a partir de uma semente. Que semente é essa? Mentira. E a mentira é a semente do medo. Só que uma semente lançada na forma de uma informação na mente de uma criança, ela vai prosperar, porque uma criança,
ela não tem habilidades para poder dizer o que é certo ou errado. A neurociência diz que o nosso cérebro não processa aquilo que nós não conhecemos. Ele também é incapaz de discernir entre realidade e fantasia. Isso é ciência, meus queridos. O cérebro também é incapaz de discernir entre verdade e mentira, a não ser que ele conheça a verdade. Entre realidade e fantasia, a não ser que ele conheça a realidade. E aquela criança está ouvindo do pai, da mãe, da pessoa que ele mais confia, que o homem do saco pega a criança para fazer sabão. Isso produziu nele medo. E o medo tem por objetivo paralisar as nossas ações. Mas existe alguém, talvez, que diz para você que o medo é bom. O medo não é bom. É porque essa pessoa misturou os conceitos de medo e prudência. Vamos lá? O medo, ele não protege, mas tem gente que diz que existe um medo que protege. O que protege é a prudência. No seu cérebro não há circuitos neurais para produzir medo, mas há circuitos neurais para produzir prudência. Só que o estímulo mentiroso que foi usado para explicar o perigo usa os circuitos neurais para produzir prudência e acaba produzindo medo. Isso que eu acabei de falar é ciência. A Bíblia diz, eu não vos dei espírito de covardia. Significa que Deus, aquele que te criou, quer você acredite ou não, a maioria da população brasileira acredita. Se você não acredita, eu respeito você, mas a história é que a Bíblia diz, eu não vos dei espírito de covardia. Significa que Deus, o seu Criador, está dizendo que ele não colocou no seu cérebro circuitos neurais para produzir covardia, medo, que é o sinônimo disso que está dizendo lá no original. Então você não foi feito para sentir medo, mas por que sente? Porque você ouviu histórias. Agora, o que você deveria ter dito para o seu filho? A verdade. A verdade, ela não provoca medo. A verdade é a semente que gera o senso de prudência. Você acabou de aprender que o medo que protege, o medo que paralisa, eles não existem. Medo é medo, prudência é prudência. E medo paralisa e prudência protege. Só que essa prudência te protege porque você será capaz de construir o quê? Um plano. Agora, se você vira para a pessoa que contou a história mentirosa para você, talvez o seu pai, a sua mãe, o seu avô, e diz assim, mamãe, por que você contou essa mentira? Ela diz, fiz isso, minha filha, meu filho, para te proteger. Como é que uma criança está protegida se ela ouviu uma história mentirosa e ela está preparada para um homem que vem com um saco para pegar uma criança e fazer sabão? E o pedófilo não age dessa forma. Eu usei o exemplo do pedófilo não para você se sentir mal, mas sim porque foi o exemplo que eu tinha aqui agora para mostrar para você que o perigo ele é real. O mundo é perigoso, sim, é, mas cabe a você contar para os seus filhos verdades. Mas por que você está ouvindo tudo isso? Olha para cá, filhos rebeldes, pais o quê? Que pais são esses se os filhos são rebeldes? Mas, Márcio, o que eu tenho a ver com a rebeldia do meu filho? Ah, você não entendeu ainda. O nosso cérebro não processa aquilo que nós não conhecemos. Ele não discerne entre verdade e mentira, a não ser que a gente conheça a verdade. Seu filho nasceu sabendo fazer o quê? Conhecendo o quê? Nem medo ele tinha. Ele desenvolveu o medo a partir do quê? Das experiências. E aí nós vamos para um outro conceito, para você entender que se o seu filho é rebelde, nós precisamos falar com você mesmo e não com seu filho. E se eu fosse você, eu tirava seu filho da sala antes que ele descubra isso e comece a apontar para você que não é o caso e nem vai fazer bem nem para ele nem para você. Agora é eu e você, pai e mãe, olhando para mim. Se tiver que ouvir no fone de ouvido, ouve, mas tira o seu filho da sala. Se tiver que dar pausa, dá pausa, mas assiste depois, sozinho e sozinha. Tudo começa na nossa mente, na forma de pensamentos, emoções e sentimentos. Esse pensamento, essa emoção e esse sentimento me produz uma ação. Essa ação, se ela for repetida, repetição, ela cria um hábito. Esse hábito, por sua vez, cria uma atitude. Essa atitude, em alguns treinamentos, a gente pode chamar de resultado. Para que serve essa atitude? Ela vai justificar aquele pensamento. Olha bem para o desenho que está aqui. Pensamentos, eu vou circulando e você precisa, é uma aula, meus queridos.
Tudo começa na mente na forma de pensamentos, emoções e sentimentos. Esse pensamento me conduz para uma ação, essa ação, se ela for repetida, ela gera um hábito. Na série Educando Filhos Emocionalmente Inteligentes, eu vou te explicar como criar novos hábitos com seus filhos a partir desse conceito. Hoje eu não consigo porque a live é curta, mas na semana que vem você pode se inscrever gratuitamente para a série Educando Filhos. Serão 4 aulas, é totalmente gratuito e online. O link está na descrição do vídeo aqui no YouTube e também está no meu link da biografia do Instagram. E quando você fizer a sua inscrição, ajude outras pessoas que só vão conhecer o meu conteúdo se você compartilhar. Compartilhe o link também para outras pessoas. Esse hábito gera uma atitude e essa atitude reforça aquilo que eu estava pensando. Da onde vêm os nossos pensamentos? Porque eu penso aquilo que eu conheço. A neurociência diz que o meu cérebro não processa o desconhecido. Então eu estou pensando aquilo que eu conheço. Mas o que eu conhecia quando eu nasci? Nada. Então, da onde vêm os pensamentos? Os pensamentos, eles são produzidos pelo processo de inteligência. Inteligência é a capacidade do cérebro fazer associações. Inteligência é a capacidade do cérebro fazer associações. Essas associações do cérebro estão limitadas às informações que um dia eu armazenei na minha mente. E como é que eu armazenei na minha mente essas informações? Por meio dos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Só que essa visão, tato, paladar e olfato só produziu informação das experiências e observações que eu vivi. Dá um print na tela, tira uma foto, mas não perde isso que está escrito aqui, porque eu vou explicar para você. A experiência vivida pelo seu filho produz uma informação. Essa informação, associada pelo cérebro dele, produz um pensamento. Esse pensamento produz uma ação. Essa ação repetida gera um hábito, que é um comportamento, que você escreveu talvez aqui, que era rebeldia, desobediência, gritar, retrucar, coisas do tipo, brigar com o irmão e uma série de coisas que você poderia escrever como comportamentos de rebeldia. Mas peraí, se não nasceu com o seu filho e hoje existe no seu filho, veio da onde? Bota a tela de novo. Veio das experiências que ele viveu. E se veio das experiências que ele viveu, olha para mim. Experiências que ele viveu com quem? Ele viveu essas experiências com você. Mas e se ele viveu na escola? Você não corrigiu? E se ele viveu com o avô? Você foi omisso. Significa que os seus filhos são rebeldes e o comportamento de rebeldia não é bom para ele e para ninguém que vai conviver com ele, é porque os pais tiveram um comportamento específico. Que comportamento é esse que os pais tiveram? Você tem coragem para ouvir? Escreve para mim nos comentários. Eu estou pronto para ouvir. Quero saber se você está mesmo. Veja o que eu vou te mostrar agora. De olho nessa tela, o tempo todo nela. O que eu quero que você perceba? Nós temos aqui na abscissa, na linha horizontal, disciplina e controle. Nós temos na ordenada amor e afeto. Na horizontal, disciplina e controle. Na vertical, amor e afeto. Um pai permissivo. Nós vamos falar de 4 tipos de pai. Fica o tempo todo olhando nessa tela. Um pai permissivo é aquele que é temeroso, gera filhos inseguros e mimados. Um pai negligente é um pai que não dá atenção e é egoísta, pensa só nele, não pensa nos filhos. Ele gera filhos negligenciados. Um pai autoritário é um pai que é extremamente duro na correção. Quando eu digo pai, entenda mãe também, os pais. Filhos rebeldes, para tudo, olha para cá. Filhos rebeldes, pais, acabou de descobrir.
Pais autoritários. Aí você vai sair da live, vai sair do vídeo e vai falar, mas eu não sou autoritário. Você nunca vai descobrir se é, se não ficar até o fim. Tá faltando um quadrante, não tá, nesse desenho? Pais autoritativos, você pode escrever aí também participativos. São aqueles que são parceiros na jornada. Eles geram filhos com autoestima elevada. Desses 4 campos, qual o campo que você gostaria que seu filho fosse? Um filho inseguro, mimado, um filho negligenciado, um filho rebelde ou um filho com autoestima elevada? É óbvio que você quer um filho com autoestima elevada. Só que para o seu filho ter autoestima elevada, você tem que ter controle e disciplina e tem que ter o quê? Amor. Dá uma olhada no que eu estou fazendo aqui. Ó. Essa linha que eu estou pintando de vermelho, aqui o amor é menor, aqui o amor é maior. A disciplina e controle, que agora eu vou pintar de azul, aqui o amor, a disciplina e controle é menor, aqui é maior. Vamos lá? Pais que não corrigem, mas que dão muito amor, geram filhos mimados. Olha para mim de novo. Eu recebo muitas mensagens de mães e pais falando assim, Márcio, o avô do meu filho, o meu pai, o meu sogro, a minha sogra, mimam demais o meu filho. Peraí, se mima demais é porque dá amor. Amor nunca é demais. O problema do amor é que se ele não tiver disciplina e controle, ele vai gerar filhos mimados. Então o problema não é de amar demais. O problema é entregou amor, mas não entregou controle, não entregou disciplina. Agora, não é papel do vovô disciplinar, não é. E se o vovô precisa disciplinar, é porque cadê o papai? Cadê a mamãe? Esses dias mesmo, uma menina escreve para mim aqui no direct do Instagram, e eu não estou incentivando você a fazer isso assim com a expectativa de que eu vou responder, porque eu escolho alguns para responder e são muitas mensagens, não dá para responder todo mundo, mas ela diz assim, meu filho é assim, 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 e começa a falar as características do filho, eu viro para ela e falo assim, cadê o pai desse menino? Porque pelo comportamento dele eu acho que só a mãe é presente. Ela falou assim, a gente separou e o pai não quer saber de ver e tal, e tal, e tal. Eu só respondi para ela, seu filho precisa de um pai, urgente, porque ele não está sendo disciplinado e recebendo amor de um pai, somente de uma mãe. Ela eu estou sobrecarregada. Eu falei assim, não, você não está sobrecarregado. Você não consegue ser pai, você não está com a tarefa do pai, você está com a tarefa da mãe. Está pesado porque você quer fazer tudo sozinha. Mãe, você não consegue ser pai. Pai, você não consegue ser mãe. Simples assim. Bota para a tela. Márcio, meu filho é um filho negligenciado. Por quê? Porque o amor e o afeto é zero. E a disciplina também. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sente, ninguém olha nos olhos, ninguém se interessa pela conversa desse menino, ninguém ri da piada dele, ninguém se conecta emocionalmente, ninguém pergunta como foi o dia dele. Ele passa pela casa como se ele não existisse para os pais. Próximo. Participativos. Um pai participativo é aquele que dá muito amor, mas também dá muita disciplina e controle. E um pai autoritário, o amor dele é baixo, mas a disciplina dele é alta. Vai gerar filhos rebeldes. Olha para mim. O que eu quero que você entenda? Filhos rebeldes, pais autoritários. Márcio, mas eu não sou autoritário. Se o seu filho é rebelde, você é autoritário porque ele não percebe o seu amor. E se ele não percebe o seu amor, mas ele recebe a sua correção. Nenhum filho vai aceitar a sua correção